Vamos aprender a usar o Blender, a abrir o Blender pela primeira vez. Antes disso, você precisa de um mouse, tá? Então é possível utilizar o Blender com o mousepad, mas o interessante é que você tenha um mouse ou então uma mesa digitalizadora, que aí vai facilitar o seu trabalho. Aqui no caso do mouse, o interessante é que ele tenha três botões com um botão esquerdo, botão direito e uma barra de rolagem. Quando nós formos falar do botão esquerdo, nós vamos tratá-lo como LMB, que é o Left Mouse Button. E o botão direito será o RMB, de Right Mouse Button. Esse daqui do meio vai ser o Middle Mouse Button, MMB. E nós vamos arrastar esse mouse e apertando esses botões, e quando eu for fazer algumas operações desse tipo eu vou avisá-los. Então vou executar aqui então o Blender. Então se você instalou, você deve clicar em cima do executável ou então ir lá em iniciar, e aí o Blender vai abrir desse jeito aqui. Algumas coisas podem mudar, por exemplo, se o seu monitor for um monitor maior, ele ficará com mais coisas do que o meu. Se for pequenininho igual o meu, vai estar desse jeito aqui mesmo. Então nós temos primeiro aqui o Splash Screen, que é essa telinha quadrada que aparece aqui, te dando algumas opções de abertura de arquivo, apesar que ele já abriu com um arquivo aqui inicial. Então é só você clicar fora aqui, olha, e pronto, você já está no Blender. Aqui no Blender nós temos algumas abas que são os espaços de trabalho ou workspace. É bom você se acostumar com essas palavras em inglês para quando você encontrar algum tutorial você não vai ficar perdido. Então aqui você tem, nesse caso nós estamos aqui no espaço de layout, ou seja, onde eu deixo as coisas. Aqui é o espaço para modelagem, que é o que nós vamos usar hoje. E aí, se você notar aqui, não tem muita diferença entre layout e modeling. E aí tem os outros mais avançados aqui, os espaços de trabalho, por exemplo, de esculpir, que eu não sei muito bem, mas eu sei que funciona mais ou menos como você faria com uma massa de modelar, com algumas ferramentas aqui do lado esquerdo. Você também tem essa ferramenta aqui para o quê? Para que você coloque, por exemplo, se eu fosse fazer um dado desse cubo, eu colocaria todos os números ou aquelas bolinhas aqui, né? E aí ele colocaria isso no local correto no meu cubo. Aqui você também tem a textura, ou como você vai colorir esse objeto seu. Tem shading. E aí aqui começa a pesar um pouco o computador, né? Por exemplo, olha, eu quero que esse material meu, esse cubo, ele reflita como se fosse um, um espelho, né? Então você vai aplicando aqui e aí vai alterando esse material, como ele vai ser visto, tá? Aqui é no caso para fazer animação, então quando você for trabalhar em animação, você vai trabalhar nesse workspace. E por fim tem aqui o rendering, não o fim, né? Mas o último aqui, se você for fazer um filme, seria essa parte aqui, que é quando você cria mesmo um arquivo de saída, né? Porque o seu usuário não vai querer ver um arquivo Blender, ele vai querer ver um filme ou alguma coisa do tipo. Tá? Você tem aqui também esse Composition, que eu não me lembro o que ele faz, e tem aqui aquela parte que eu falei para vocês do Python, que você programa aqui para automatizar algumas questões. Além disso, você tem um botão de mais aqui com outras opções aqui. E ele divide esses workspaces em tipos, né? Então você tem aqui cada um. Hoje, por exemplo, o Blender trabalha bem com animação 2D. É um pouco diferente do que ele trabalhava, mas é possível fazer aqui. E ele tem os workspaces aqui. Então, se você for fazer animação 2D, você não vai trabalhar como aqui nós estamos fazendo. Você vai vir aqui, provavelmente você vai criar primeiro seus elementos utilizando esses workspaces aqui. Então aqui também tem o de escultura. Esse VFX é
de efeitos especiais. Então, por exemplo, você quer filmar sua sala e colocar um objeto 3D na sala da sua casa, mas quer que ele, ele pareça realmente estar lá, né? Não é aquela coisa jogada. Então você vai ter que programar ou editar aqui esse motion tracking para ficar bem casado a sua animação 3D com aquele vídeo que você tem. E aqui também ele permite você editar vídeos aqui dentro do Blender mesmo. Por enquanto, o que nós vamos trabalhar é com layout e modelagem. Aqui no layout, o que nós precisamos saber? Primeiro nós vamos aprender então como nos movimentar. Você vai se movimentar, então, eu vou trabalhar aqui nesse que é chamado 3D Viewport. Então, aqui eu vejo o meu objeto e vou trabalhar esse objeto. No caso, nós estamos no modo de objeto, mas eu vou depois mudar para modo de edição. E aí você vê que muda um pouco aqui essa toolbar, ou essa barra de ferramentas aqui do lado esquerdo. Além dessa barra aqui, você pode acessar uma outra barra clicando aqui, olha, e arrastando essa setinha que está escondida aqui, olha. Então, se você clicar nela, você vê essa outra ferramenta aqui. Se você apertar T, você abre ou fecha a toolbar. Se você apertar N, você abre e fecha essa outra ferramenta aqui. Aqui no caso, essa ferramenta com N aqui, você pode... Então, aqui você tem N, você abre aquela ferramenta, aquela menu ali lateral de transformação. T, você abre a toolbar e fecha. E Tab, você muda esse menu aqui em cima. Então, por que mudou? Porque eu mudei de modo de edição para modo de objeto. E aí mudam as ferramentas também. Além disso, você nota que há uma diferença no objeto. Aqui, olha, ele assim, ele está mostrando os vértices, ou seja, esses pontinhos que formam o meu objeto. E no objeto Mode, ele não mostra isso. Você trabalha o objeto total e aqui eu trabalho internamente os itens de cada item desse objeto. Se você tiver uma tela pequena, o ideal é você aumentar, ou seja, preencher toda a sua tela com a viewport. Para fazer isso, você aperta Ctrl Alt espaço. E aí você não pode se perder, você tem que apertar de novo Ctrl Alt espaço para voltar para a tela do Blender inicial. Ou você pode simplesmente se esquecer, fecha o Blender e volta novamente, tá? Então Ctrl Alt Space, ou espaço, né? Ctrl Alt espaço de novo, minimiza aí essa tela. Além desses menus que nós estamos vendo aqui, nós temos também alguns menus que eles chamam de menus de torta. O que acontece? O mouse está aqui, quando você aciona esse menu, ele abre em volta do seu mouse. E aí ele permite que você selecione um daqueles itens apenas movendo pela torta ou pela pizza. Então aqui quando eu aperto Ctrl Tab, ele abre então um desses tipos de menu, e esse aqui, por exemplo, ele facilita a minha vida. Por quê? A ideia do Blender é que você trabalhe com o menor esforço. Então eu estou aqui com o mouse nessa posição, se eu apertar ESC aqui eu fecho o menu. Mas vamos imaginar, estou com o mouse aqui nessa posição e quero mudar de Object Mode para Edit Mode. Olha, eu tive que percorrer toda essa distância aqui com o mouse. Você sabe que conforme você utiliza muito um computador ou alguma ferramenta, com esses movimentos repetitivos acaba lesionando. Então isso aqui facilita a sua vida, além de permitir que você não se machuque. Então você aperta Ctrl Tab
e seleciona, por exemplo, Edit Mode, e já mudou aqui como se eu tivesse vindo aqui e mudado. Além desses comandos, você tem outros que você usa então. Então, você vai se acostumar a usar o Blender como? Apertando uma mão vai ficar no mouse e a outra mão vai ficar no teclado, apertando esses comandos ou esses atalhos para facilitar a sua vida. Você não precisa se preocupar que você vai acabar decorando isso tudo.